Sindipetra RJ, nós estamos aqui no velório de Vitor Gianotti, um grande comunicador, sobretudo da mídia alternativa, ele que fundou o Núcleo Piratininga de Comunicação. Então, Sindipetra RJ, nesse domingo de tristeza, mas ao mesmo tempo comemorando a vitória desse legado que esse homem deixou, para nós seguirmos e termos uma bússola e continuar a sua luta, sobretudo. Damasceno, que imagem fica para você o Vitor Gianotti, do Núcleo Piratininga de Comunicações? O Vitor Gianotti nos deixa a imagem de um intelectual comprometido com a difusão da cultura jurídica democrática, do compromisso com o povo e, sobretudo, com a mensagem de necessidade da democratização das comunicações no Brasil. Eu acho que foi uma grande perda para o movimento nacionalista, popular e democrático, porque o Vitor teve uma grande atuação em defesa da classe trabalhadora, nesse papel aí do núcleo do Piratininga, né? Lá no ABCD, quando surgiu aquelas aulas e essas palestras para os sindicalistas do Brasil inteiro, e era um homem muito atuante. Esse movimento democrático nacionalista está hoje está triste pela perda desse grande companheiro. Eu tive uma ligação grande com o Vitor Gianotti devido ao trabalho dele da área de comunicação e com a periferia, né? E até nesse último curso que está sendo realizado durante esse ano, que ele faz voltado para a periferia, nós colocamos através de Fafer, três participantes, né, de comunidade favela. Esse trabalho dele é muito incansável, quer dizer, fica para nós um vácuo, um buraco muito grande, né? E ele para nós segue sendo aquele militante, combatente, como modelo e exemplo, né? Para mim o que fica é isso. Roberto Mancini, você como professor de História conheceu o Vitor e assistiu a muitas palestras dele, naturalmente. Como você via o Vitor e como você vê o prosseguimento da obra dele? Primeiramente, eu tive o prazer de conhecer o Vitor há mais ou menos 10 anos atrás, num curso de formação na CUT. Tá? O Vitor é um companheiro internacionalista, um companheiro irmão, camarada, sempre preocupado na formação, algo que há muito tempo a estrutura sindical parou de fazer. Então posso ter orgulho de dizer que eu fui formado também pelo Vitor Gianotti, pelas palestras, pelos livros dele, e um companheiro sempre preocupado nessa contribuição da emancipação da classe trabalhadora, internacionalista, isso é importante colocar, né? Um italiano brasileiro internacionalista, e eu realmente acho que é uma perda muito grande para o processo de revolução brasileira. O Gramsci falava daqueles intelectuais orgânicos, eu acho que o Vitor é isso, é um intelectual orgânico comprometido com a luta dos trabalhadores, está sendo homenageado pelo MST, tá? Vários cursos que ele deu, formou várias gerações, Núcleo Piratininga também, a livraria Antônio Gramsci. Era um companheiro internacionalista, fica até difícil de continuar falando, que tem muita memória dele, vários debates participei, enfim. Participou também em vários debates no CEP, formando professores, preocupado com a necessidade dos professores se capacitarem também com leituras, com formação. É isso. É aquilo que também o comandante Tia falou, né? Aquele companheiro que é movido, né, por sentimentos de amor. O Vitor era generoso, amigo, companheiro. É isso, um amigo que nós perdemos e fica aí a saudade dele, e uma brecha que não se fecha. Na realidade, o Vitor, essa preocupação dele com a formação crítica dos professores, ele jamais se negou a participar de qualquer debate, até esvaziado dos professores, preocupado com essa questão da leitura mais crítica e da memória. Eu tenho aqui um exemplar de uma experiência de comissão de fábrica, tá? Que pode ser considerado meio conselho operário, de controle de produção, algo que nos anos 80 se discutia muito, mas que também se perdeu durante essa questão. Sempre preocupado em contrário, né, ao imposto sindical, a questão da organização pela base, da formação. Então, aos professores também, eu tenho certeza que ele contribuiu muito com a necessidade da leitura crítica.
crítica dos meios de comunicação, da mídia, não é exatamente aquilo que se coloca. E o Vitor vai fazer falta. Eu espero muito que o Núcleo Piratininga consiga dar continuidade a isso, abrindo novos cursos para que nós, professores, né, e os nossos alunos possam se formar a partir dessa leitura crítica e transformadora. Não só crítica e transformadora da sociedade clássica que nós vivemos. Ele falou do aspecto da leitura crítica, mas o que fica também de mensagem do Vitor é que ele enfatizava a necessidade de formar uma massa crítica, não só para professores. A partir do momento que o povo tem consciência política, ele vai saber analisar as notícias, vai saber analisar também as lutas, quem é quem está por trás de todas essas agitações de direita ou de esquerda. Então, eu acho que isso é muito importante, formar a massa crítica. A partida do Vitor é uma perda irreparável daqueles homens que são de fato insubstituíveis, é uma perda para os trabalhadores, é uma perda para todos aqueles que ainda acreditam numa sociedade mais justa, que ainda acreditam num mundo sem exploração do homem pelo homem, que acreditam em dias melhores para o povo brasileiro. O Vitor, além de ser uma figura humana generosa e extraordinária, era aquilo que nós chamamos, né, que Gramsci chamava de intelectual orgânico da classe trabalhadora. Ele emergiu da classe trabalhadora, por ela viveu, para ela viveu e por ela morreu. Então nós estamos hoje aqui prestando, quando vimos aqui prestar a última homenagem ao Vitor, nós estamos prestando uma homenagem a todos os combatentes, estamos prestando uma homenagem a todos aqueles que ainda lutam por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil socialista. Vai em paz, Vitor, e a luta aqui embaixo continua. Olha, e agora a gente tem que continuar seguindo o caminho dele. É difícil falar do Vitor. O Vitor é uma pessoa, isso aqui não combina com ele. O Vitor era a vida, era, sabe, tá com ele, tá com a luta, sabe? É difícil falar, mas uma coisa é certa, ele vai estar sempre presente nas lutas do povo. Porque ele sempre esteve presente e vai continuar presente. No avanço da nossa luta, na conquista do socialismo no Brasil, o Vitor vai ser sempre presente. E como ele dizia, Vitor presente, caralho, sabe? Ele era a vida, ele pulsava, sabe? E vai estar, volto a dizer, frisar isso, ele está presente nas nossas lutas, vai estar presente na conquista do socialismo no Brasil. E é essa lembrança que vai ficar marcado para mim, é a força do Vitor, né, do compromisso dele com a formação política, do compromisso dele com a comunicação real, verdadeira, voltada para a linguagem do povo, compreensível, para a formação política, o trabalho de base, né, o compromisso dele com isso e cobrando da gente o tempo todo, merda, caralho, vocês estão fazendo errado, não é assim, constrói de forma diferente, que merda de jornal é esse? Vocês querem que quem lê essa porcaria? Revejam, e com fraternidade, com humanidade. Isso era o Vitor Gianotti. Isso é inesquecível. Professor, e o Vitor Gianotti enquanto acúmulo cultural nesse tema específico que é formação cultural sindical? Olha, mais do que sindical, né? O Vitor era um cara que contribuía para a formação sindical, para a formação do movimento comunitário, para a formação do movimento sem teto, para a formação do movimento sem terra. O Vitor, ele contribuía e via a importância política da formação para construir movimentos que pudessem trabalhar na lógica da transformação da realidade brasileira. Esse era o principal compromisso do Vitor, contribuir com isso. E o coração dele era aberto, o compromisso dele era aberto, ele contribuía com todas as forças políticas. Isso era uma característica que ele tinha, construir a unidade em cima do fundamental. Companheiro Cícero, foi-se embora o nosso Vitor. Você que o conheceu do jornal Inverta, como foi sua experiência com ele e agora, né? Soriano, foi de certa forma, mas não foi, continua. O Vitor continua vivo, continua presente. Eu estou aqui representando os companheiros do Jornal Inverta, da cooperativa Inverta, e é com muito pesar que eu sinto a ausência física agora de Vitor, mas ele vai continuar conosco. Ele foi um grande amigo do jornal,
é uma pessoa que sempre nos incentivou e vai continuar. Eu acho que o exemplo dele vai continuar, esse exemplo de luta pela mídia do povo, pela mídia dos trabalhadores, por uma mídia que represente os nossos interesses, os interesses da grande maioria do nosso povo, do povo pobre, que luta e vai continuar lutando com exemplos como esse de Vitor Gianotti. É um momento de muito sentimento, de muita dor, mas também é um momento de reafirmar a nossa luta. Vitor Gianotti, presente, continua a nossa luta. Perdemos um mestre da comunicação. Vitor Gianotti era para nós uma grande referência. E essa casa aqui, o Sindipetro, era palco dos seus cursos anuais de comunicação, que corria o Brasil. Vitor era um cidadão ítalo-brasileiro que adotou o Brasil, que foi metalúrgico, ajudou a organizar o sindicato e criou o grupo Núcleo de Piratininga de Comunicação. O Vitor deixa um vazio, mas deixa uma mensagem para todos nós, dele mesmo. A luta continua, porra! Meu querido João Batista Batistinha, que notícia triste, foi-se embora o Vitor. De onde você o conheceu, os momentos que mais te marcaram com ele? O Vitor, ele era da oposição metalúrgica em São Paulo contra o Joaquinzão. Eu atuava em São Bernardo, eu trabalhava na Volkswagen. Mas sempre a gente se encontrava, nos respeitávamos muito. Embora, acho que ele estava no PT, mas ele falava que ele era comunista. Acho que ele esteve ligado ao Partido Comunista na Itália, andava com uma foicinha e martelo. Então essa era a nossa identidade. Eu tive com o Neto antes de ontem, lá em São Paulo. Foi numa reunião da direção do nosso partido, eu marquei com o Neto para saber sobre a Comissão da Verdade e o trabalho que está sendo realizado para denunciar a ditadura, que as multinacionais financiaram o golpe militar. O meu nome estava numa das listas que a Volks mandou para o DOPS. E o Neto me deu um livro sobre esse trabalho e estava o Vitor Gianotti. Aí eu falei, olha aqui o Vitor. Falou, Batista, você podia procurar o Vitor Gianotti para ajudar vocês lá nos comerciários, que ali vai ser uma tarefa grande. E nós tiramos um pelego também nos comerciários. E eu estava com essa tarefa de procurar o Vitor Gianotti e o núcleo de comunicação Piratininga para ajudá-los nós nos comerciários. Eu vou continuar com essa tarefa que eu acho que ele mais gostaria, de colocar o núcleo de comunicação Piratininga em contato com os comerciários. O Vitor, pelo exemplo que ele deu, pelo testemunho, como o Neiva, que nós perdemos há pouco tempo, são companheiros que tinham muita experiência, muito acúmulo, e estavam nos ajudando a enfrentar esse momento difícil que o país está atravessando. Mas nós não vamos poder ter retrocesso nesse país. Nós precisamos avançar. Nós precisamos unir esse povo, movimento popular e social, para construir uma grande frente de resistência para avançar as mudanças que o nosso país demanda. Viva Vitor Gianotti! Continua vivo em nossas mentes, em nossos corações. Um grande abraço. Professora Esther Cooperman, de História, acaba de lançar um livro em presença também de Vitor Gianotti, e agora a gente vivendo essa dor. Esther, como você se sente e o que fazer? O Vitor é uma referência para a gente, tanto em termos de saber da importância da unidade das esquerdas, quanto em termos de amor
pela luta. Eu acho que ele é uma referência. Esse amor pela luta se traduzia, inclusive, de um afeto que ele tinha pelos companheiros. Isso é uma coisa difícil de encontrar. Essa visão que ele tinha das esquerdas, da conjuntura, é uma coisa difícil de encontrar. Ele nos deixou no momento que a gente precisava muito dele, muito. O que fazer é o que você disse, quer dizer, a gente tem que ler o que ele escreveu, ouvir os vídeos, tentar pensar como ele, porque ele efetivamente é uma referência. Agora eu estou contando para o pessoal que na quinta-feira nós estávamos na livraria Antônio Gramsci lançando o meu livro e fazendo um debate. E ele ficou muito entusiasmado e ele começou a fazer planos de outros debates. Isso na quinta-feira de noite, quer dizer, a véspera dele morrer. Então ele estava cheio de gás, ele era uma pessoa cheia de energia e de amor pela humanidade. Então ele estava cheio de gás e cheio de amor pela humanidade. Isso transbordava. Então aquilo contaminou a gente. Ele ficou feliz, nós saímos entusiasmados. Ele nos contaminava com tudo isso. Ele realmente é uma perda irreparável. Ele é insubstituível. É uma pena, realmente é. Mr. Cooper, eu não quero perder essa oportunidade de ouvir você, que é uma referência, falar um pouquinho do Vitor Gianotti enquanto bagagem cultural, conhecimento de história, e grande historiador e também jornalista. Olha, o Vito é aquilo que nós, gramscianos, chamamos de intelectual orgânico, né? Ele é a liderança, ele é aquele que produz as ideias e os projetos e as propostas. Vito unia a teoria com a prática, né? O Vito era isso. O Vito viveu... Ele tinha um desprendimento de se jogar na vida, de se jogar nas coisas da vida. Ele me contou que, jovem ainda, ele foi morar num kibutz porque era uma sociedade socialista. Depois ele foi ser pescador no litoral do Espírito Santo. E depois foi ser operário no ABC Paulista, onde ele começou a construir as lutas operárias, reconstruir as lutas, as organizações dos trabalhadores. Eu acho que esse é a grande referência que a gente tem. Uma pessoa que unia a luta à teoria, ou seja, a prática à teoria. Ele era efetivamente nosso grande intelectual orgânico. Isso faz dele uma pessoa imprescindível. É uma perda irreparável, eu repito. É uma perda irreparável o passamento do companheiro Vitor Gianotti, uma vez que, com larga experiência na área de comunicação, ele tinha e vinha fazendo isso, uma tarefa muito importante, que era trazer um setor que já atua, que é todo o movimento sindical, os movimentos sociais organizados, exatamente nesse momento de transição, que é o momento em que as novas mídias, através das redes sociais, estão experimentando um estilo de comunicação. E o Vitor Gianotti tinha uma contribuição muito firme, vinha prestando essa contribuição nesse sentido, além de todo o companheirismo que ele representa para todos nós, uma perda irreparável. Para toda a família dele, principalmente para Cláudia Santiago e o pessoal lá do Núcleo Piratininga de Comunicação, a nossa total solidariedade, tanto do blog Mega Cidadania, quanto do Barão de Tararé. Vitor Gianotti, presente. Pois é, para nós, meu nome é Clóvis Nascimento, eu sou presidente da Federação Interestadual do Sindicato de Engenheiros, ICENG. O Vitor Gianotti, para nós, era uma figura assim, imprescindível na luta aí contra a hegemonia midiática. Vitor nos ajudava, Vitor fazia palestra, enfim, era uma pessoa que contribuía para a formação dos nossos quadros,
nós vamos ter muita dificuldade sem o Vitor. Essa perda é uma perda irreparável para a esquerda, é uma perda irreparável para todos nós. Sobretudo o amigo Vitor, né? O Vitor era aquele bonachão, aquela figura humana sensacional. Eu falei com o Vitor na quinta-feira. Quinta-feira ele me ligou, fez uma festa danada comigo, por conta da agenda que todo ano ele fazia e fez esse ano. Essa agenda, ela também é uma agenda que contribui muito para o entendimento da história do sindicalismo no Brasil. Vitor vai deixar uma lacuna difícil de ser preenchida e a gente lamenta profundamente a sua perda. É uma dor muito grande, uma tristeza grande. Agora, ao mesmo tempo, como eu tenho conversado com vários companheiros, é também uma alegria de ter tido um companheiro que lutou bravamente até o fim, do princípio, sujeito que se entregou completamente a essa luta dos trabalhadores e pela dignidade dos homens. Como seguir em frente, esse é como substituir o Vitor, que é uma pessoa insubstituível. Isso aí, de fato, é um desafio muito grande e que acho que é uma questão que todos nós devemos nos colocar. A grande obra dele agora é que é a comunicação, uma comunicação com o povo, com os trabalhadores, de maneira honesta, de maneira clara, simples. Esse é o grande desafio, o grande legado que ele deixa para a gente tocar para frente a luta. Bom, primeiro é que nós perdemos um grande entusiasta da classe trabalhadora, né? O Vitor sempre tinha essa esperança, essa altivez de que a classe trabalhadora precisava cada vez mais se qualificar para se libertar, né? E trabalhou intensamente para isso. Então esse eu acho que é o legado que fica, né, para nós todos. Nós do MST, por exemplo, temos muito em conta todo um processo de formação que o Vitor ajudou a construir dentro do próprio movimento, formando os nossos militantes, as nossas lideranças, principalmente nessa parte da comunicação, que a gente pudesse entender o fundamental que é esse instrumento da comunicação, né? Dialogar com a população, com linguagens mais claras, mais objetivas, né? Então eu acho que esse algo que para nós do MST está muito forte isso. A outra coisa é que o Vitor é uma figura extremamente solidária, né? Um homem que adotou o Brasil adotou o Vitor como um grande brasileiro. Uma das pessoas que talvez pela sua atuação, que viajava o país inteiro, tinha um dos melhores conhecimentos sobre o que era o Brasil e sobre o que era a nossa gente. Então isso também, ele transmitia isso nas suas aulas, nos seus textos, nos seus livros, né? Deixa para nós também um legado que é uma vasta obra, né, de mais de 20 livros, que é um dos maiores teóricos e que viveu todo o que é essa questão aí da luta sindical no Brasil, né, e da luta da classe trabalhadora no Brasil contemporâneo. Também é um intelectual orgânico que deixa para nós uma vasta obra. E por último, claro, ele ajudou, eu estive presente com ele em vários momentos na construção do Brasil de fato, né, que eu via que ele tinha isso como um dos filhos mais dileto dele e sempre estava nessa batalha. Aqui no Rio de Janeiro, por último, na conformação do tabloide Brasil de Fato, completou 2 anos agora recentemente. E ele era um dos grandes entusiastas dessa ideia e que para nós o que fica é que temos que colocar esse jornal mais e mais, ampliar cada vez mais e transformar ele de fato num grande instrumento da classe trabalhadora. Primeiro, o Vitor é um militante socialista e que, se você for procurar no DNA da fundação da CUT, tem o papel do Vitor e da oposição metalúrgica de São Paulo. Assim como tem o dos metalúrgicos do ABC, tem a da oposição metalúrgica de São Paulo, tem aqui dos metalúrgicos aqui de Niterói, né? Dos canavieiros de Pernambuco, de vários lugares. O Vitor foi formulador, pedagogo com os trabalhadores.
nós precisamos da CUT ter aproveitado melhor, e podemos fazer isso daqui para frente, os ensinamentos do Vitor, tanto na relação da comunicação, dessa disputa da hegemonia que ele nos orientava, nos cobrava do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da formação política. O nosso sindicato, eu sou dos sindicatos bancários de Brasília, a gente faz a agenda junto com o Núcleo de Comunicação Piratininga, então, portanto, é uma formação política. Então, eu li há pouco o texto que o Neto fez hoje, lembrando o Vitor, esses dois irmãos, Neto e Vitor, sobre a questão da juventude. Eu acho que, então, nós temos que conquistar os corações e mente dessa juventude, nessa nova disputa que nós temos com a direita, com esses setores conservadores. Isso só é possível através da formação política, da comunicação direta com esses trabalhadores através dos meios de comunicação e, portanto, organizar os trabalhadores no local de trabalho, que era um exemplo da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, da organização das comissões de fábrica autônoma nas fábricas de São Paulo durante a ditadura militar. Esse é o legado que o Vitor nos deixa, essa alegria que ele tinha, com toda a adversidade que se tinha. Eu nunca vi o companheiro Vitor triste, e acho que é isso que nós temos que transmitir para essa nova juventude, para esses dirigentes sindicais que estão hoje nos sindicatos, para que a gente tenha alegria, para combater os nossos inimigos de classe e construir uma sociedade justa e solidária, uma sociedade sem explorados, sem exploradores, uma sociedade socialista. Meu caro, ele será insubstituível, mas afinal de contas ele deixou alunos, deixou lições que podem fazer substitutos, talvez não da categoria dele, mas de grande categoria também. O Vitor era um companheiro realmente incomparável. Quem o conheceu gostava dele. Era um brasileiro e italiano, humanista e patriota, mundialista, vamos dizer assim, na medida em que ele era um humanista. Fez um belíssimo trabalho, sobretudo na área da comunicação, e foi um exemplo que pode e deve ser seguido não só pelos jovens do que ele, mas por todos nós. E espero que isso aconteça. Modesto Silveira, o Vitor Gianotti foi seu parceiro, inclusive na luta de denúncia dos crimes da ditadura, né? Perdemos também esse grande parceiro, mas essa luta há de continuar. É verdade. Ele fazia denúncias de tudo que é errado, mas sobretudo da violência da ditadura no Brasil, que durou mais de 21 anos, e mais do que isso, ela se dobrou no tempo, na medida em que deixou sequelas que continuam até hoje. Pessoas como você, por exemplo, que eu sei, fui seu advogado e sei que você foi sequestrado, torturado, e muitos de vocês, como nós advogados também, fomos sequestrados e torturados, e ele denunciava tudo isso. E sei mais, que muitos de vocês, você pessoalmente eu não me lembro, mas muitos continuam com marcas no corpo e na alma das violências que sofreram físicas durante a ditadura militar, que foi apoiada pelos piores impérios mundiais a partir da CIA. A partir da CIA, que foi quem organizou o golpe no Brasil, junto com os traidores da pátria brasileira e que deram o golpe, depois fizeram isso com seus irmãos. E o Vitor, sendo um italiano brasileiro, mas com um sentimento de brasilidade e sobretudo de humanidade tão grande, ele assumia, denunciava e mostrava ao mundo, ao Brasil, ao mundo, o que é errado, o que é certo, sobretudo na política e nas relações humanas. A morte de Vitor Gianotti é uma perda muito grande para o movimento operário no Brasil, para a luta dos trabalhadores. Eu conheço de longa data, eu conheci na oposição metalúrgica de São Paulo, no MONSP, Movimento de Oposição Metalúrgica de São Paulo, em 1990, quando eu lá trabalhei.
e desde então somente aprendi, só fiz aprender com o Vitor Gianotti. Depois, retornando ao Rio, o reencontrei aqui, ele sempre na militância, sempre ensinando. Como eu disse, o movimento dos trabalhadores perde muito com o falecimento dele, e só não perde mais porque ele deixou muita lição de vida, deixou livros e muita experiência, deixou uma vida toda dedicada ao movimento, e eu fiquei muito triste, eu soube ontem da morte dele, muito triste, mas ao mesmo tempo entendendo que por tudo que ele significou, e esse velório que está demonstrando isso, por todas as pessoas que estão reunidas aqui, ele foi um homem grandioso e continua sendo pelo que significou, pela sua mensagem, pela sua luta. É isso aí, e vamos em frente. Eu sou Sheila, sou jornalista do Núcleo Piratininga. Eu cheguei no NPC em 2008, 2009, como estagiária. O núcleo, na verdade, já existe há muito mais tempo, há uns 20 anos, né? Foi uma criação do Vitor e da Cláudia, que é a companheira dele de militância e de vida, né? Sim. E o núcleo foi criado com o objetivo de formar, né, de potencializar, de dar condições dos trabalhadores desenvolverem seus próprios instrumentos de comunicação. O Vitor, ele tinha uma obsessão, que era a comunicação popular, a comunicação de esquerda. Ele sempre apoiou todos os veículos, né? Era um entusiasta do Brasil de fato, e o que ele gostava da vida era plantar essas iniciativas de comunicação dos trabalhadores, dos oprimidos, né? Quer dizer, de todos aqueles que não se sentiam representados pelos meios de comunicação tradicionais. Então, assim, é meio difícil falar isso agora, assim, nesse momento, né? Mas eu acho que o que o Vitor plantou, o que ele deixa pra gente é isso, assim, primeiro uma imensa felicidade de ter conhecido ele, de ter convivido com uma pessoa tão maravilhosa, né? Assim, eu acho que a gente perdeu um dos nossos melhores militantes, honestamente, e acho que o que ele quer é que a gente dê continuidade para o trabalho dele, para a vida dele. Ele viveu para a luta, e eu tenho certeza que o que ele espera da gente nesse momento é que dê continuidade, né? É sair para a rua, é estar com os movimentos sociais, é estar com os sindicatos, é fazer o nosso possível para melhorar o mundo que está aí. Foi isso que ele deixou para a gente de mensagem, e é isso que a gente tem que continuar.